Pode fazer todo tipo de vinho, encorpados, simples, complexos, do tinto ao rosé, com taninos geralmente sedosos e uma boa presença de boca. Geralmente com ótima acidez, dócil, de fácil adaptação e manuseio. Exala aromas de frutas vermelhas, cresce em praticamente qualquer lugar, é capaz de originar vinhos de 30 até 15 mil reais. Uma casta que conquista paladares aí muito exigentes, mas também os mais humildes. Esse é o Merlot, e é disso que nós vamos falar hoje. A queridinha e também odiadinha casta que até pouco tempo atrás era a mais plantada do mundo, foi passada aí recentemente pelo seu quase parceiro inseparável, Cabernet Sauvignon. Bora pro vídeo e vamos comigo. Eu sou o André, sommelier aqui de Bordeaux, e se você está aqui é porque deve ter o mesmo defeito que eu, que é o de gostar muito de vinhos. Bom, nessa série aqui eu desvendo as castas francesas e eu te conto o que você pode esperar, na verdade, dessas uvas quando produzidas por aqui, nessas terras gringas francesas. Então, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, deixa aí o seu like, compartilha, faz aquela arruaça aí, porque não te custa nada, é de graça e você ajuda demais este que vos fala, ok? Vamos embora comigo desvendar aí esse merlotzão da massa. Merlot, se você quiser falar como um francês. Uva de origem francesa, sem dúvidas, provavelmente aqui de Bordeaux. Provavelmente porque a origem exata das castas nem sempre é uma coisa assim tão fácil de estabelecer, tá? Mas de qualquer forma, o Merlot é francês e foi aqui em Bordeaux que se ouviu falar a primeira vez dele. Hoje ele é até tratado como uma casta internacional, tamanha, né, a sua utilização ao redor do mundo. O Merlot é daquelas uvas que os entendidinhos, que na verdade não sabem muita coisa, né? Eles adoram criticar. Mas if they want to drink Merlot, we're drinking Merlot. Oh no, if anybody orders Merlot, I'm leaving. I am not drinking any fucking Merlot! Okay, relax, Miles. Mas a verdade é que a indústria do Merlot e do vinho não dá a mínima para isso. O Merlot é, sem dúvida nenhuma, uma das castas aí mais bem-sucedidas do mundo vitivinícola, se não a mais. É plantado absolutamente em tudo quanto é canto. E talvez ele seja uma vítima do próprio sucesso, né? É uma uva que ficou popular demais no mundo que, de certo modo, adora exclusividade. Mas para entender essa história, vamos falar um pouquinho mais de quais são as origens desse nosso Merlot. Bem, o Merlot apareceu pela primeira vez nos vinhedos de Saint-Émilion, aqui na margem direita de Bordeaux. O nome pode ter vindo do Merlot, que na língua antiga falada por aqui, Merlot significava pequeno Merlot. Esse Merlot é uma avezinha que rolava por aí, tá? E todo mundo diz que ele tinha uma cor que era muito parecida com a do Merlot. What? Bom, outra explicação pode ser porque os Merlots adoravam comer as uvas do Merlot. Olha, eu acho que a segunda opção até faz mais sentido, tá? Mas essas histórias é tudo meio Ctrl+V, todo mundo sai meio que repetindo que nem papagaio, é um negócio que não tem a menor chance de ser confirmado. Mas enfim, o que importa é que foi a crise da filoxera que impulsionou o crescimento meteórico do Merlot aqui em Bordeaux no último século. Eu já falei sobre isso num vídeo aqui no canal, se você quer saber mais, tá aqui na descrição, mas eu vou fazer um para explicar isso tintim por tintim. Na época, os enxertos de Malbec, que também era muito plantado aqui em Bordeaux, resultavam em uvas excessivamente aquosas e muito sensíveis à podridão. Sendo assim, o Merlot aqui entrou então como substituto para trazer mais maciez e complexidade para o Cabernet Sauvignon. A seleção clonal aí nos anos 60 também ajudou muito nesse processo, tornando a produção bastante regular e fazendo do Merlot uma casta bem fácil de vinificar. A ciência já confirmou também que em 2009 que o Merlot é o resultado do Cabernet Franc e do Madeleine Noir. Ou seja, o Merlot é a casta mais jovem daqui de Bordeaux. Só para fazer um parênteses, tá? Na ampelografia, que é a ciência que estuda a genética das uvas, quando nós temos aí uma casta que é criada nos últimos 2 ou 3 séculos, a gente está falando de realmente, ela é considerada ainda uma casta jovem em comparação aí com castas que existiam desde a época dos romanos. Vamos continuar. Bom, o sucesso do Merlot tem alguns motivos, viu? Além das qualidades da uva em si, né, para se fazer vinho, ela é uma uva precoce, portanto amadurece mais cedo, que é ótima em caso de anos de outonos chuvosos, produz regularmente, com exceção de anos, né, com um clima muito atípico, né? Ela é capaz de se adaptar a diversos tipos de solo, além de ser fácil de vinificar. É uma uva pouco sensível à oxidação também, portanto ótima para envelhecimento, seja em tanques ou barricas. Além de, claro, toda a versatilidade dela, que como eu já disse, pode produzir uvas muito simples, mas também uvas de vinhos de grande guarda. Isso sem falar no Merlot também ser muito compreensível para o consumidor, viu? São algumas características fáceis de ser reconhecidas, como essa paleta de frutas vermelhas, notadamente o morango, né? E é um buquê também que é sempre acompanhado com um tanino muito sedoso e suave. Comparado com o Cabernet Sauvignon, o Merlot ele é bem mais horizontal, é mais amplo, assim, mais redondão. O Cabernet é geralmente mais vertical, embora tenha muito mais camadas também. É meio difícil explicar, tá? É a sensação que eu tenho na boca. Tô dando o meu adendo
pessoal aqui na diferença dos dois. A gente costuma até falar aqui em Bordeaux que o Merlot, ele agrada mais gente, ele agrada todo mundo. Por isso, ele tem essa pecha de ser meio simples demais. Mas não é nem um pouco verdade quando a gente está falando de outros terroirs aí, e eu vou entrar nesse assunto já no próximo bloco. Vamos lá. Bem, agora como que aparece esse Merlot por aqui em Bordeaux? Bom, para começar, tá, o Merlot ele responde por 65% da plantação de Bordeaux. Ele está majoritariamente concentrado na margem direita, principalmente em Saint-Émilion e Pomerol. As plantações estão majoritariamente na margem direita, não é por acaso. O Merlot é muito bem adaptado aos solos argilosos e argilocalcários, que é o que predomina na margem direita aqui de Bordeaux. E é justamente no platô argilo-calcário de Saint-Émilion que ele encontra e revela geralmente toda a sua plenitude e finesse de aromas. Além de mostrar também bastante exuberância e profundidade nas argilas azuis de Pomerol, que é bem próximo de Saint-Émilion. É onde fica Petrus, tá? Por exemplo. Pomerol e o platô argilo-calcário de Saint-Émilion, que compreende aí a denominação de Saint-Émilion Grand Cru, tá? São de fato aí as duas denominações de origem mais celebradas para os seus merlots no mundo inteiro, na verdade. Aqui, já na margem esquerda, tá? Ele tem um papel de coadjuvante, mas bem importante para dar mais complexidade e maciez para esse Cabernet Sauvignon, que é majoritário, né? Aqui na margem esquerda. Então, a gente pode dizer que, de fato, é uma uva que pode ser tanto a protagonista quanto um excelente coadjuvante. Agora, é claro que não tem Merlot somente aqui em Bordeaux, né? Dá para achar Merlot por quase todo lugar aqui na França, também em menor ou maior escala. Mas as grandes plantações estão realmente concentradas aqui em Bordeaux e também no sudoeste. Aliás, Bordeaux faz parte do sudoeste geográfico da França, viu? Mas enquanto região vinícola, ele é separado. Então, lá no sudeste, ele também é muito pouco vinificado como varietal e na maioria dos casos é casta acessória de alguma outra casta endógena do sudoeste, como o Tannat, por exemplo, futuro. Agora vamos falar sobre harmonização? Bora! Então assim, se for um mais simples, não precisa pensar demais, viu? Merlot não é fácil, redondo, frutado, equilibrado. Então, se for jovem, cara, vai embora com uma boa pizza aí, uma massa de molho vermelho, sem muita pompa. Ou já se for mais fino, mais delicado, de Saint-Émilion, de Pomerol, enfim, que tem esses aromas aí que podem partir para trufado. Enfim, aí certamente uma coisa mais elaborada, um steak au poivre, por exemplo, com molho de champignon. Enfim, são coisas aí que vão ser muito bem. Tem que pensar um pouco mais de finesse e elegância. Saint-Émilion, Pomerol criam essa finesse. E geralmente ele vai muito bem com coisas desse tipo, grelhado aí que vai ter algum molho para acompanhar, porque a acidez dele limpa a gordura e esse equilíbrio dele de tanino fundido e estrutura assim mais macia vai super bem também com essa cremosidade que o molho traz. Então é quase que uma acidez para limpar e uma cremosidade para acompanhar. Na teoria, praticamente perfeito. Na prática, tem que ser testado, enfim. Embora com o Merlot, tá? Honestamente, seja bem difícil errar assim por muito, mesmo que não seja lá 100% perfeito. Bom, e aí? Deu pra perceber que o Merlot é muito mais do que uma uva só simples de beber? Ele pode ser simples, mas também pode ser bem complexo e refinado, viu? Senão ninguém estaria aí pagando tão caro em exemplares aqui de Saint-Émilion ou Pomerol, por exemplo. No fim das contas, tudo depende do quê? Do terroir, como sempre. De onde ele vem e, claro, de quem está por trás da vinificação. Isso tudo conta muito. Então aqui na França, especialmente em Bordeaux, o Merlot encontrou um terroir que entrega alguns vinhos mais icônicos do mundo. Sejam os elegantes e finos vinhos de Saint-Émilion e de Pomerol, né? Ou como um coadjuvante indispensável aqui na margem esquerda, cumpre muito bem o seu papel sempre. E se você ainda não provou um grande Merlot francês, está na hora de corrigir esse erro, né? Eu tô aqui no seco, acho que isso não tá certo. Bora degustar um Merlot comigo? Então tá, né, moçada? Sempre chega a hora mais difícil e mais complicada, que é o de sair do seco. E hoje, obviamente, vamos fazer a degustação de um vinho da margem direita de Bordeaux. Vou mostrar aqui para vocês. Chateau Larose Perrier, denominação de origem Lussac Saint-Émilion. Eu até não mencionei ela aí, mas ela é uma das denominações de origem que é dita como satélite de Saint-Émilion. Tem também um terroir que é bastante parecido com o de Saint-Émilion. Tem um clima interessante, fresco, tem um rio que passa por lá. Enfim, e esse aqui é um produtor bem legal, bem interessante. Aliás, é uma Vigneronne, é uma produtora que faz esse vinho. E eu já provei ele em 2020, não esse daqui, que é o 2018. Vai ser bem interessante, porque 2018... é um daqueles primeiros anos aqui em Bordeaux, quando começou a fazer mais quente, e todo mundo ficou bem feliz aqui, porque realmente os Merlots, eles amadureceram super bem, e vinhos aí com uns taninos bem maduros,
a capacidade de frutas de guarda é bem grande. Esse vinho aqui, como sempre, né, é margem esquerda, é Bordeaux, é blend, mas ele é 80% Merlot e 20% de Cabernet Franc. Então, enfim, vai ser bastante Oxa tipicidade. Ele é vinificado e envelhecido todo em barricas, tá? Então, até a vinificação é feita também em barrica, mas são barricas de 500 litros, tá? Inclusive, exatamente no momento de bebê-lo. Vamos comigo? Eu adoro esse barulho. Estilo de cor aí que eu já esperava, então ele tá bem rubi, não tem nada de roxo, não tem nada de violáceo, né? Vamos dar uma olhada aqui. Bom, essa cor aqui a gente chama de Bordeaux. O cheiro já tá exalando aí bem potente, tá? O que eu já tô adorando. Então vamos ver aqui no nariz, o que a gente consegue tirar dele de aromas. Esse aqui é o cheiro clássico de Bordeaux. E é o cheiro clássico quando é mais Merlot. É muito mais fruta vermelha do que fruta negra, quando é o Cabernet Sauvignon. Bem bonito, tá bem sutil, tá tudo bem integrado. Esse aqui é um tipo de nariz que pra mim é apaixonante quando a gente abre esses Bordeaux quando são bem feitos. Palato, vamos degustá-lo? Tô bastante surpreso com o nível de acidez que este vinho tem, tá? Eu tava esperando um pouco mais de redondão, mas não, ele tá com uma acidez ali bem legal, tem um bom corpo, tem uma boa matéria, o tanino tá super redondo, tá super bem integrado, e esse final de boca eu sinceramente acho que esses 20% de Cabernet Franc que traz aí essa amplitude aí um pouco mais vertical. Como eu falei, o Merlot ele é mais assim de encher a boca. Cara, um vinho delicioso, o clássico Bordeaux bem feito. Esse envelhecimento fez bem para ele. Ele tá realmente como ele tem que ser. Mas a harmonização aqui legal, acho que sim, seria... Eu fiquei pensando no steak au poivre, enfim, com aquela certa cremosidade, por ter essa boa acidez aqui, tende a ser perfeito. Beleza, meus caros? Eu agradeço vocês aí que ficaram até o final. Não deixe de se inscrever, curte, enfim, manda para quem vocês acham que é legal, saber um pouco mais sobre o Merlot. Faz aquela arruaça, como eu disse, se você gosta do conteúdo que eu produzo por aqui, isso me ajuda bastante. E, como sempre, santé!